português da banca VUNESP. Eu já tenho aqui os filtros prontos. Eu só vou aplicar o filtro. No meu filtro, já está selecionado para... As questões já estão selecionadas para resolver de forma aleatória, né? Eu não classifico assim por assuntos. Então, do jeito que cair aqui, a gente resolve, tá bom? Vamos lá, questão 1, 2024, Prefeitura de Lins, diretor escolar. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho, de acordo com a norma padrão de emprego e colocação dos pronomes. É uma questão bem típica da VUNESP essa. E eu tenho dúvida, muita dúvida, vou ser sincero, com o uso do cujo. Mas tem não, tem aqui uma não tem. Eu ia falar cujo o, porque se tivesse um cujo o, eu ia dizer assim. Mas tem uma dúvida que eu não tenho, que é em relação ao cujo o. Essa eu não tenho, porque não pode ter, né? Cuja a, cujo o não existe. Só que aqui não tem nenhuma assim, olha. Cujo o e cujo o, não tem. Eu vou tentar resolver a questão pelo pronome oblíquo se primeiro, tá? Aquela pessoa tem assim, cujo propósito, o qual propósito, eu acho que o qual aqui tá errado, que o propósito pode estar certo, mas aqui ó, era viver sem nunca, nunca, sem nunca. Aí aqui eu vou começar a resolver assim, ó, porque não pode ter preocupar-se aqui, porque atrai o pronome aqui, olha, seria se preocupar. Aqui embaixo também, olha, eu vou resolver do mesmo jeito, porque aqui, olha, preocupar-se, não pode, é se preocupar, por causa dessa palavra atrativa aqui, nunca, que é um advérbio, né? Agora eu fiquei em dúvida entre a A e a B, e a VUNESP faz algumas questões de 4 alternativas, tá? Não é muito normal ela fazer de 4 alternativas, não. Geralmente ela faz mais de 5, mas também faz de 4 alternativas. Aqui, olha, eu também vou tentar resolver pelo advérbio aqui, olha. Certamente, tá? Certamente. Então é aqui, se veria, olha, se veria. Porque não pode ser aqui, certamente veria-se. Aqui, ó, não pode ser, certamente veria-se. Então seria aqui é cujo, aqui é se preocupar e aqui é se veria. Aí o restante eu nem vou olhar, porque já dá para matar a questão pela letra A aqui. Mas aí, pessoal, só para como a gente está resolvendo, e estas aqui, e estas a levariam. Vamos lá, e estas dificuldades, porque dificuldade está aqui, olha, a dificuldade está pertinho aqui, olha. A VUNESP gosta de cobrar esse negócio também, ela cobrou na prova de escrevente da capital, uma questão assim, tá? E esta tá aqui pertinho, olha. E estas, né? Estas dificuldades. Aqui, olha. Estas dificuldades, estas aqui, olha. Aquela pessoa cujo propósito era viver sem nunca, o propósito da pessoa. O cujo tem essa relação de posse. Sem nunca, aqui ó, se preocupar com o amanhã. Certamente se veria as voltas com dificuldade. Esse A com crase aqui tá certo. As voltas é uma locução, né? As voltas é uma locução adverbial, eu acho. As voltas, eu não sei o que é isso aí. Só sei que é uma locução com dificuldades. E estas dificuldades sempre a levariam a arrepender-se. Por que aqui, João, é a levariam? Aqui, ó, e não as levariam. Porque é a pessoa aqui, ó, aquela pessoa. A levariam, entendeu? Aquela pessoa. Letra A mesmo. Vamos. Parece que o computador travou aqui, meu. Parece que o computador travou, pessoal. Calma aí, deixa eu... Aqui. Vamos lá, recomecei a resolução, eu reiniciei a página porque o computador travou. Aí voltou para a questão 1 de novo aqui porque foi reiniciada, né? A alternativa contendo a adaptação do original redigida de acordo com a norma padrão de concordância
Não entendi, vamos lá. Ah, tá. Eu nem vou ler o texto, eu já entendi a questão. Eu nem vou ler o texto. Ele é uma questão de concordância, alternativa contendo a adaptação do original redigida de acordo com a norma padrão de concordância. Eu nem vou ler o texto, tá? Porque eu vou procurar erros aqui de concordância. Se a gente encontrar, tratam-se. Olha, esse verbo aqui, tratar, quando ele está assim com esse se, tratar, isso aqui é um índice, ou é um índice de indeterminação do sujeito, porque geralmente mas aqui eu só sei que aqui trata-se de concepções antigas. Trata-se de concepções antigas. Eu só sei que ele não pode ficar no plural, cara, porque para ele ficar no plural ali teria que ser uma voz passiva reduzida, né? Que chama voz passiva sindética. Como que é a voz passiva que não é a analítica? Eu acho que é a sindética ou sintética. Sindética ou sintética. Agora me pegou aqui. Eu só sei que ali tá errado. Ali trata-se de concepções antigas. Tá? Ali o trata-se ali, não pode ser plural. É porque nem eu não sei, eu sou um estudante igual a vocês, um concurseiro também, então vou aqui, eu vou identificando os erros. Quando há conflito de informações com crenças, reinterpretam-se os fatos. Agora aqui tá certo, ó. Os fatos são reinterpretados. Aqui tá certo. Os fatos são reinterpretados de acordo com convicções. Aqui tá certo. Aqui, se feito uma previsão, aqui tá errado, porque a previsão é feita. Se feita uma previsão é feita. Se feita a previsão, tá errado. É comum existir decisões baseadas em preferências inconsistentes, com consequências reais, simplesmente por si. É comum existirem decisões baseadas. É comum existirem decisões baseadas. É comum existirem. As decisões são baseadas. Então eu fico com a letra B mesmo. Porque aqui tá certo, olha. Os fatos são reinterpretados. Reinterpretam-se. A diferença aqui é que isso aqui é uma voz passiva. Reduzida. Eu acho que é sintética ou é sindética. Eu vou pesquisar aqui agora. Voz passiva é sintética, de síntese. Voz passiva sintética de síntese. De pequena, sintética, de síntese. Vamos lá. Observe o emprego do ponto e vírgula na seguinte passagem do terceiro parágrafo. Quando temos uma opinião positiva sobre uma questão, buscamos mensagens positivas a respeito de tal fato. Aqui. Quando a visão é negativa, buscamos mensagens negativas sobre a questão. Está aqui o ponto e vírgula. Assinale a alternativa em que este sinal de pontuação está empregado segundo a regra adotada na passagem. Bom, eu não manjo muito de ponto e vírgula, mas eu sei que ele faz uma pausa maior do que a vírgula, né? Quando temos uma opinião positiva sobre uma questão, buscamos mensagens positivas a respeito de tal fato. É como se você tivesse colocado um ponto ali, um ponto contínuo, ou uma vírgula com uma pausa um pouco maior, né? Chegou-se às seguintes conclusões. A proposta é inconsistente, por ser excessivamente onerosa. Não há necessidade de reformas no laboratório. Eu ficaria com essa aqui. Vamos ver as outras. Aos servidores compete garantir a segurança dentro das instalações da escola. Comunicar sem demora. Irregularidades. Aqui não, aqui tá errado. Aqui tá errado, porque veja, ó. Aos servidores compete garantir a segurança dentro das instalações da escola. Vírgula, aqui é uma vírgula, porque continua a enumeração. Comunicar sem demora irregularidades, sem demora, vírgula, irregularidades,
e prevenir comunicar sem demora irregularidades e prevenir danos ao patrimônio. Essa vírgula aqui, ó, prevenir sem demora irregularidades, na minha opinião, deveria estar entre vírgula, só para dar uma ênfase assim, ó, prevenir sem demora, vírgula. Mas o prevenir, não, comunicar, aqui que deveria ter uma vírgula, comunicar irregularidades, porque essa palavra irregularidade sem demora aqui até poderia sair, aqui deveria ter uma vírgula aqui, olha, comunicar, vírgula, sem demora irregularidades e prevenir danos ao patrimônio. Pretende-se instalar avisos, aqui é aquela mesma coisa lá do tratar-se, ó. Aqui tá certo no plural, nem é o caso no singular, nem é o caso aqui de falar disso, mas é bom aproveitar. Pretende-se, aqui tá certo. Não é pretendem-se instalar avisos, é pretende-se. Contudo, será preciso eu não sei, cara, se eu não sou muito bom de ponto e vírgula, não. As críticas. Se fosse pela pausa maior, a letra D faz mais sentido. Se pretendemos pacificar os ânimos, devemos conter as críticas. Ah, cara. Esse quando tá funcionando como um se aqui também, olha, cara. Olha que interessante. Se temos uma opinião positiva sobre uma questão, vírgula, buscamos mensagens positivas a respeito de tal fato, ponto e vírgula. Se a visão é negativa, buscamos mensagens negativas sobre a questão. É como se falasse assim, olha, quando temos uma visão positiva sobre uma questão, buscamos mensagens positivas a respeito de tal fato. Porém, se a visão é negativa, buscamos mensagens negativas sobre a questão. É como se fosse assim. Aqui também é. Se pretendemos pacificar os ânimos, devemos conter as críticas. Porém, se a ideia é acirrá-los, vamos deixar que os ataques verbais continuem. Caraca, meu, olha que reflexo que eu tive aqui agora. Caraca, velho, nem eu acredito que eu cheguei a esse nível no português. Meu Deus, se eu conseguir fazer isso na prova, no dia 8 de setembro, eu vou gabaritar, se Deus quiser, com muito estudo e esforço, se eu conseguir ter esse raciocínio na hora da prova. Cara, eu ia errar a questão, cara. Olha só. É como se introduz ali uma conjunção adversativa, o porém, o mas, o entretanto, o contudo, de forma implícita ali. Quando temos uma opinião positiva sobre uma questão, vírgula, buscamos mensagens positivas a respeito de tal fato. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando a visão é negativa, buscamos mensagens negativas sobre a questão. Olha o se pretendemos pacificar os ânimos, devemos conter as críticas. No entanto, porém, mas, todavia, contudo, entretanto, se a ideia é acirrá-los, vamos deixar que os ataques verbais continuem.
Observe as preposições destacadas nas passagens. É comum tomarmos decisões baseadas em preferências inconsistentes, com consequências reais, simplesmente por rejeitarmos informações. Torturamos os fatos e as evidências contrárias até que eles confessem o que pretendemos. Essas preposições estabelecem nos respectivos contextos relações de sentido de... Esse por aqui é causa, sem dúvida. E o até é assim, ó. O sentido é de limite porque assim, ó, torturamos os fatos e as evidências contrárias até que eles confessem o que pretendemos, quer dizer, até que isso ocorra, até esse limite, até tal ponto. Entende? Ou seja, confessou, basta, é isso. O sentido é isso, de limite mesmo. As palavras atenuar e sutis, eles querem um antônimo e um sinônimo, respectivamente. Primeiro é o antônimo. Atenuar ele quer o antônimo. Atenuar é exagerar. Atenuar. O antônimo de atenuar é o contrário, tá? Porque quando você atenuar é como se fosse pacificar. Atenuar é melhorar. Atenuar é melhorar, não é? Atenuar é melhorar. É pacificar, é remediar. O atenuar, o sinônimo. Porém, ele quer o antônimo. Então, pode ser exagerar e pode ser exacerbar. Pode ser a letra D e pode ser a letra A. Agora, sutis. Vamos dar uma olhada lá, só para ver o contexto. É o primeiro parágrafo que ele falou, último parágrafo, sutil. Mas tudo isso é muito antigo, uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo, seja porque é uma crença já aceita ou porque o agrada, isso atrai tudo à sua volta para apoiar e concordar com a opinião adotada. Mesmo que o número maior de evidências contrárias seja encontrado, eles as ignora ou as desconsidera, ou faz distinções sutis para rejeitá-las. Pequenas distinções, né? Pequenas distinções. Preservando a autoridade de suas primeiras concepções. Essas ele quer um sinônimo agora. De sutis é um sinônimo. Mas cara, primeiro parágrafo, atenuar. Quando as informações conflitam com as nossas crenças, interpretamos os fatos de acordo com nossas convicções. Se uma previsão falha, em vez de abandonarmos a crença, buscamos explicações muitas vezes irracionais para justificar ou atenuar o erro. Atenuar o erro, aliviar. Atenuar é aliviar, pacificar, acalmar, né? Diminuir. Sutis, cara, mas essa palavra sutil, ou faz distinções sutis para rejeitá-las. Nossa, um sinônimo de sutil. Porque eu tô em dúvida entre A e a B. Eu não sei se uma coisa sutil é uma coisa fácil, ou se uma coisa sutil é uma coisa engenhosa. Eu simplesmente estou em dúvida. É aqui. Aqui é chutar a questão, porque pra mim sutis. Mas eu vou ficar com a letra A pelo sentido da engenhosa, sabe? Mas eu vou realmente chutar a questão. Aqui não tem o que fazer não. Eu chutei a questão, tá? Mas eu fui pelo sentido da engenhosa, sabe assim? Essa palavra engenhosa foi no sentido assim de dar aquele jeitinho, sabe? Sabe assim? De dar aquele jeitinho. Foi nesse sentido que eu pensei. Mas não é que eu concordo muito com o gabarito, mas vamos lá. É sinônimo de sutil. Sutil.
Ó, sutil é uma coisa requintado, olha só. Rebuscado, delicado, delicioso, elegante, esmerado, sofisticado, rarefeito, escasso, delgado, copioso, consistente, cheio, basto. É o contrário. O contrário é abundante, o contrário é basto, o contrário é cheio, o contrário é consistente, o contrário é copioso. É rebuscado, refinado, rematado, rarefeito são sinônimos. Delgado, fino, tênue. Ser sutil, fino, delicado, pequenino, leve, delgado, inteligência de espírito. Olha, uma pessoa engenhosa. Olha aqui, uma pessoa engenhosa. Olha um sentido aqui, olha, uma pessoa engenhosa. Eu não ia pensar nesse sentido não. Observe as expressões no último parágrafo. Uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo, seja porque é uma crença, uma vez que ele quer o sentido, mesmo que... Ó, esse mesmo que aqui é uma concessão. Então, eu vou cortar duas aqui, porque o mesmo que é concessão aqui, olha. Ó, tá vendo aqui, ó? É concessão. A primeira, ele quer respectivamente. A primeira não é tempo, então já vou tirar essa aqui, ó. Uma vez que não é tempo, não é. É causa pelo seguinte, ó. Uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo, por causa, por isso, devido a isso, devido o entendimento de um homem se basear em algo, por causa por causa disso, vamos lá, assim, ó, no sentido de pelo entendimento do homem se basear em algo, é nesse sentido. Entendeu? Essa causa é nesse sentido. Assim, ó, uma vez que, por causa disso, porque o homem se baseia em algo. É por isso que isso atrai tudo à sua volta. Por que que atrai? Por qual motivo que atrai? Porque o entendimento dele se baseia em algo, seja porque é uma crença já aceita ou porque o agrada. Então é a letra D mesmo. É correto afirmar que a passagem do quinto parágrafo torturamos os fatos e as evidências contrárias até que eles confessem o que pretendemos é caracterizada pelo emprego de palavras em sentido figurado, com certeza. Torturamos os fatos e as evidências contrárias. Torturamos os fatos e as evidências contrárias. Não é sentido próprio, pode tirar a letra C e D, porque ninguém vai torturar um fato de verdade, porque o próprio é aquilo que é de verdade, que está no dicionário. Ninguém faz isso de verdade. Ninguém tortura o fato de verdade, né? Ninguém tortura o fato de verdade. Torturamos os fatos e as evidências contrárias até que elas confessem o que pretendemos, o que ele quer. No sentido de que, ó, o homem força a realidade a moldar-se a elas. Porque, quer ver? Deixa eu pegar aqui o quinto parágrafo aqui. Mas é a letra 1, 2, 3, 4, 5. Temos a percepção de que temos a percepção equivocada de que apenas as nossas crenças são úteis ou corretas. Torturamos os fatos e as evidências contrárias até que eles, os fatos, confessem o que pretendemos, quer dizer, se moldem ao que a gente quer, né? Então, não é a letra
Dizendo que o homem expressa a ideia de que a realidade precisa ser cruel para que o homem confesse suas crenças. Não. O homem ele quer moldar a opinião dos outros à sua própria opinião. Fazer com que os outros pensem igual a ele. E para isso, se for preciso, ele tortura os fatos. Tá aparecendo o texto daquele rapaz lá, como é o nome dele? Karnal? Leandro Karnal, como é o nome dele? Mas não, é da Mara Lúcia Madureira. Leandro Karnal, não sei o nome assim. A alternativa em que os trechos destacados estão corretos e respectivamente reescritos de acordo com a norma padrão de regência e do emprego de crase. Ele quer padrão de regência e norma de crase. Então, regência são as proposições, né? Vamos lá. Quando as informações conflitam com as nossas crenças, reinterpretamos os fatos de acordo com nossas convicções. É a primeira. De maneira tendenciosa, escolhemos informações ou desinformações consistentes com as nossas ideologias. As ideologias são antagônicas. Então são 4 construções para substituir. Então tem essa, conflitam com as nossas crenças. São antagônicas, são contrárias às nossas crenças. Pode ser essa aqui. São contrárias às. Se opõe. Quem se opõe a algo. Também pode ser. Contrastam com. Se contrasta com algo e não a algo. A letra D tá fora. Se é antagônica a algo. Aqui, essa aqui pode ser ainda. Vamos ver a segunda opção. Eu vou ver a última opção. Eu sempre faço isso. Eu olho a primeira e a última. Consistentes com as nossas ideologias. Acomodadas às nossas ideologias. Quem se acomoda com. É acomodado com algo. Então essa aqui está fora. A letra A está fora. Compatíveis das. Se é compatível com. A letra B está fora. Se opõe às. Em concordância de. Decidimos por. Conforme nas. Não, a letra C também está fora. Calma aí. Tem que analisar melhor. Conforme. Se é conforme algo. A letra C está fora. Conforme as nossas. A letra C está fora. São compatíveis das. Cara, esse acomodada aqui pode ter o sentido de acomodada com e acomodada a. No sentido, eu entendi o sentido de acomodada a isso, como se fosse presa a isso, entendeu? O sentido de estar preso a algo, de estar acostumado a algo e de se acomodar àquilo, entende? Então, eu nem olhei as outras opções, vocês podem ver, eu respondi a questão pela primeira e pela última aqui, olha. Aí, aqui, eu vou olhar agora as outras opções de acordo com nossas convicções, em consonância com, tá certo aqui, ó, em consonância com, tá certo. Optamos por, quem opta por algo. Aqui, ó, escolhemos informações, optamos por informações. Tá certinho. A citação do filósofo Francis Bacon, eu acho que é assim que fala, no último parágrafo, é empregada pela autora como argumento que... No último parágrafo. Mas tudo isso é muito antigo aqui. Uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo,
seja porque uma crença já aceita ou porque o agrada, isso tudo atrai sua volta para apoiar e concordar com a opinião adotada. Mesmo que o número maior de evidências contrárias seja encontrado, ele as ignora ou as desconsidera ou faz distinções sutis para rejeitá-las, preservando a autoridade de suas primeiras concepções. Eu já tinha lido um texto sobre isso, cara. Eu não sei se foi esse texto mesmo que eu li. Meu óculos está machucando meu nariz, que não é muito pequenininho. Vamos lá. Essa citação leva é a letra B, porque o tempo todo a autora já estava falando disso. Quando as informações conflitam com as nossas crenças, reinterpretamos os fatos de acordo com nossas convicções. É comum tomarmos decisões baseadas em preferências inconsistentes. O auto-engano é uma forma de proteger a autoestima. Quando temos uma opinião positiva sobre uma questão, buscamos mensagens positivas a respeito de tal fato. A formação ou modificação de uma opinião envolve reexploração cognitiva. Temos a percepção equivocada de que apenas as nossas crenças são úteis ou corretas. Mas tudo isso é muito antigo. Tudo isso para trás aqui é muito antigo, ó. Uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo, seja porque é uma crença já aceita ou porque o agrada, isso atrai tudo à sua volta para apoiar e concordar com a opinião adotada. Mesmo que um número maior de evidências contrárias seja encontrado, ele as ignora ou desconsidera, ou faz distinções sutis para rejeitá-las, preservando a autoridade de suas primeiras concepções. Então isso aqui é uma coisa que ela já tinha falado ao longo de todo o texto. Ela já tinha dito isso, a autora, que é a Maria Lúcia Madureira, já tinha falado isso um monte de vezes no texto, retoma afirmações feitas no texto, reiterando-as e conferindo a elas maior credibilidade por trazer uma citação desse camarada, Francis Bacon, de 1620. A afirmação, olha, 1620, ah não, 1620 eu acho que é a página. Não é o ano que o cara escreveu não, viu? Eu acho que é a página. Ou é o ano que o cara escreveu. Vamos ver quem é esse cara. Francis Bacon. Caramba, é isso mesmo, cara. 1620 é a época que o cara morreu. O cara morreu no dia 9 de abril de 1626. Olha. Ex-Lorde Chanceler do Reino Unido. Ele morreu no dia 9 de abril de 1926. Então, caraca, o cara já tinha escrito. Ah, bicho, é por isso que a mulher falou que tudo isso é muito antigo. Mas também, João, olha, a mulher disse aqui, olha, tudo isso é muito antigo. Olha aqui, ó. Não é uma coisa nova. Vamos lá. O conjunto das ideias expostas pela autora leva à conclusão de que. Conclusão de que? Conclusão de algo. De que. Já é uma coisa para ficar ligado. As crenças são um fator decisivo, é verdade. As crenças são. Para que o indivíduo prove como os fatos são manipulados para o convencer. O conjunto das ideias expostas pela autora é alimentar estereótipos em vez de aceitar evidências dos próprios equívocos. É uma forma de preservar a autoestima. As crenças são um fator decisivo. Tá errado, não é isso não. Essa aqui tá errada. Não é nada fácil alterar os próprios pontos de vista e nunca foi. Mas deixa eu ler de novo aqui um texto, né? Vamos lá.
De maneira tendenciosa, escolhemos informações ou desinformações consistentes com as nossas ideologias. É comum tomarmos decisões baseadas em preferências inconsistentes, com consequências reais, simplesmente por rejeitarmos informações e evidências. O auto-engano é uma forma de proteger a autoestima e evitar o confronto com a possibilidade de que nossas certezas estejam erradas. É isso aqui, olha. A letra D, alimentar estereótipos em vez de aceitar evidências dos próprios equívocos é uma forma de preservar a autoestima. O uso do acento indicativo de crase, olha. Observe isso aqui, ó. Essa questão você mata ela assim. Tá vendo a crase antes do verbo? Você vai e marca aqui. Tá vendo essa crase antes desse pronome aqui, ó? Você pega também e marca aqui, ó. Você tá vendo essa crase antes desse pronome pronome pessoal, né? Ele, eu, ele, pessoal, pronome pessoal do caso reto, eu acho, né? Se não for, me ajuda aí. Marca assim. E essa aqui você marca certa, tá? Essa aqui você marca certa. É porque aqui é como se ele falasse assim, ó. Das ricas às pobres. É só você tirar esses mais ricas a mais pobres aí. Quer ver? Eu vou ocultar isso aqui, ó. Das. Ó. Tá vendo? Vou deixar só assim. Todas as pessoas, das ricas às pobres, sem distinção. Todas elas têm uma sombra. Esse mais aqui só está intensificando só. Mas você pode tirar assim, ó. Todas as pessoas, das ricas às pobres. Tá? Esse mais ricas e mais pobres só está intensificando. Quer dizer que uma é muito rica e outra é muito pobre. Só isso. Todas as pessoas, das mais ricas às mais pobres. Essa questão aqui, você tem que responder ela na prova assim, questão de menos de 1 minuto para ganhar tempo. A concordância nominal e a verbal estão em conformidade. Olha, vamos lá. Concordância verbal e nominal. Porém, de gente sem sombra, não há notícias. Notícias não existem. Aqui o ar é impessoal. Tá certo. O ar é o ar. Esse ar de haver, no sentido de existir ali, ele realmente está no singular. Porém, de gente sem sombras não há notícias. Não existem notícias. É contra a lei da física. Todos os indivíduos, indistintamente, dispõem de sombras próprias. Parece que a letra está certa. Vamos ver as outras, né? Antes de marcar aqui. Olha aqui, ó. Existe muitas pessoas. Muitas pessoas existem. Muitas pessoas mostram-se decente por suas profissões e nomes. Muitas pessoas mostram-se decentes. O rosto pálido do homem e os seus olhos tristes fizeram, aqui ó, fizeram, não é fez, é fizeram. Fizeram, então é a letra A mesmo. Nas passagens, mas eu sei de uma exceção. Primeiro parágrafo, e ouvindo-me você prestará, pois. Mas é oposição, pois dividir é não, é explicativo. Conclusão. Eu sei que é oposição e explicação. É a letra C. Porque esse pois, se tivesse depois do verbo, era conclusivo. Se fosse assim, ó. Dividir, pois. Dividir, pois. Dividir, vírgula, pois. Era conclusivo, mas ele está antes do verbo. É explicativo. É oposição e explicação. Na frase, e foi o próprio homem sem sombra quem me contou a sua incrível história. O narrador pretende questionar a verdade dos fatos, reforçar a importância de levantar, relativizar a seriedade da história a ser contada, desqualificar a integridade do homem. Reforçar a importância, eu vou ter que eu iria na letra B sem nem ler o texto, mas eu vou ler. Pelo menos o primeiro parágrafo. São muitas as pessoas sem coração, sem escrúpulos e sem consciência que atormentam e destroem quem está ao seu alcance. Disfarçam-se por trás de profissões e nomes respeitáveis e nos enganam até que a mídia denuncie os seus sórdidos malfeitos. Porém, de gente sem sombra não se tem notícias. É contra a lei da física.
Todos os indivíduos, dos melhores aos piores, dos mais ricos aos mais pobres, sem distinção de credo ou cor, todos têm uma sombra. Mas eu sei de uma exceção, e foi o próprio homem, sem sombra, quem me contou a sua incrível história. Ele está realmente reforçar a importância da história. Ele está realmente reforçando a importância da história. O assunto desenvolvido no texto gira em torno da... Eu acho que é a letra A, mas eu vou continuar lendo aqui um pouco. Porque ele fala assim, ó. Mas eu sei de uma exceção a aquilo lá. Um homem me contou. Vamos lá. A confidência dele aconteceu por acaso. Éramos dois estranhos sentados lado a lado em um bar. Ele tinha um rosto pálido e olhos que expressavam uma profunda tristeza. Apiedei-me de tamanho desconsolo e perguntei se lhe poderia ser útil. Rivalidade entre dois estranhos sentados em uma mesa de bar? Ele respondeu: gostaria que me concedesse melhor de seu tempo e ouvisse a história da minha vida. Sou um bom avaliador de caráter e sei que posso confiar em sua descrição. Peço-lhe que não faça uso da minha confidência enquanto eu estiver neste mundo. Ouvindo-me, você prestará um grande favor, pois dividir o meu segredo aliviará o peso que carrego na alma. Denúncia de rivalidade. Eu vou ficar com a letra D. Para aí. Eu vou ficar com a letra D, mas eu senti assim uma coisa. Eu senti uma coisa como se eu fosse errar mesmo, sabe? Porque ele fala assim, ó. Disfarçam-se por trás de profissões e nomes respeitáveis, porém de gente sem sombra não se tem notícia. Homem sem sombra não se tem notícias. É contra a lei da física. Todos os indivíduos têm uma sombra, mas eu sei de uma exceção. E foi o próprio homem sem sombra quem me contou a sua incrível história. A existência de um homem que contraria a lei da física. Porque ele falou que não tem uma sombra, pois de gente sem sombra não se tem notícia. Não tem como ter notícia de uma pessoa que não tem sombra. É contra a lei da física. Então, se ele conversou com um homem que não tem sombra, e foi o próprio homem sem sombra que contou a ele, é contra a lei da física. Eu errei a questão por falta de atenção, mas o gabarito está certo mesmo. No penúltimo parágrafo, as expressões terreno difícil e ficar enterrado contém termos empregados em sentido... Penúltimo parágrafo. Em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, De Santis elogiou a medida, dizendo que ele ajudará o país a navegar por um terreno difícil. Ele acrescentou que ficar enterrado em dispositivos o dia todo não é a melhor maneira de crescer. Figurado. Com referência negativa ao espaço da mídia digital. Porque ele falou aqui, ó, que ficar enterrado o dia todo em dispositivos não é a melhor maneira de crescer. Embora muitos jovens da Flórida discordem da lei assinada, quem discorda, discorda de algo. Aqui dá para resolver só pela letra A. Discordem da lei assinada. Ó, discordem da lei, discordem com a lei, discordem pela lei, discordem sobre a lei. Vamos ver os outros.
Muitos deles só poderão acessar certas redes sociais se obtiverem. Aqui, ó, não pode ser obterem, é se obtiverem, não é obterem. Obterem tá errado. É obtiverem, porque está no futuro do subjuntivo. Se obtiverem permissão dos pais devido aos, aqui ó, aos, devido a algo, devido aos aspectos. O termo destacado corresponde a um advérbio em, provavelmente, em meio a um crescente, proíbe certas redes sociais. Ficar enterrado é a melhor maneira melhor. Esse melhor aqui é um adjetivo. Maneira melhor. A maneira é melhor. A maneira é pior. A maneira é pior. A maneira é melhor. A maneira é mais ou menos. É a letra A, mas é importante entender o outro aqui, ó. Há um crescente, ó, um crescente. Esse crescente aqui, ó, virou um substantivo por causa do advérbio. Não, é um adjetivo. Esse crescente aqui é adjetivo. Esse aqui é adjetivo. Esforço crescente. Esforço crescente. Esforço grande, esforço pequeno, esforço crescente, esforço decrescente, esforço mais ou menos, é adjetivo. O estatuto proíbe certas redes sociais de conceder. Esse certas aqui é um pronome indefinido. É um pronome indefinido assim. Certas redes sociais. Quais redes sociais especificamente eu não sei. Certas redes sociais, entendeu? Certas redes sociais assim. Certos carros não são bons. É como se falasse assim: determinados carros não são bons. Alguns carros não são bons. É um pronome indefinido. E esse melhor aqui é um adjetivo. Então, realmente, um advérbio é a letra A. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal atende à norma padrão. Colocação pronominal. Colocação pronominal, tá vendo aqui, ó, não. Tá vendo aqui o não e esse C na frente? Tá errado. De acordo com as crianças, tem prejudicado-se. É particípio, prejudicado-se, tá errado. Se prevê uma revolução na vida de muitos jovens, se prevê não pode começar. Então é a letra D mesmo, tá? Exige-se que as plataformas, tá vendo aqui, ó, não é exigem-se, não é exigem-se, é exige-se. A mesma coisa de trata-se, pretende-se. Na frase do último parágrafo, o novo projeto de lei dá aos pais uma maior capacidade de proteger seus filhos. As aspas são empregadas para dá aos pais uma maior capacidade, enfatizar, introduzir, reforçar, enfatizar uma informação, destacar nova informação. Eu acho que é destacar as informações, calma aí. Deixa eu ver aqui. O estado americano da Flórida se tornou nesta segunda-feira o primeiro estado a efetivamente proibir cidadãos com menos de 14 anos de terem contas em serviços como TikTok e Instagram, promulgando um rígido projeto de lei de mídia social que provavelmente vai revolucionar a vida de muitos jovens. A lei assinada pelo governador Ron DeSantis é uma das medidas mais restritivas que o estado americano promulgou em meio a um crescente esforço nacional para proteger os jovens de possíveis riscos à saúde mental e oferecer segurança em plataformas de mídia social. O Estatuto proíbe certas redes sociais de conceder contas a crianças menores de 14 anos e exige que os serviços encerrem contas que a plataforma sabia ou acreditava pertencer a usuários menores de idade. Também exige que as plataformas obtenham permissão dos pais antes de conceder contas a jovens de 14 e 15 anos. A mídia social prejudica as crianças de várias maneiras, disse DeSantis em um comunicado. O novo projeto de lei dá aos pais uma maior capacidade de proteger seus filhos. Introduzir as palavras de Ron DeSantis, favorável à nova lei promulgada.
É a letra C, com certeza. Ele mesmo está falando da própria lei que ele promulgou. Na passagem do primeiro parágrafo, um rígido projeto de lei de mídia social que provavelmente vai revolucionar a vida de muitos jovens. Os termos destacados são correto e respectivo. Rígido, revolucionar. Ele quer sinônimo de rígido. É rigoroso, revolucionar, alvoroçar, tá certo. É rígido e revolucionar. Vamos resolver mais 4 questões, aí fica como se fosse a prova, 24 questões. De acordo com o texto, a ideia de que o velho roncava era um casal de velhos mora sozinho numa casa, já criaram os filhos, os netos já estão grandes, só lhes restam... Já criaram os filhos, os netos já estão grandes. É que eu li rápido aqui, já criaram os filhos, vírgula, os netos já estão grandes, só lhes resta implicar um com o outro. Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Ela diz que ele ronca quando dorme, ele diz que é mentira, ronca, não ronca. Ele diz que não ronca, comenta ela, impaciente, como se falasse com uma terceira pessoa. Mas não existe outra pessoa na casa. Os filhos raramente visitam os pais, os netos, nunca. A empregada vem de manhã, faz o almoço, deixa o jantar e sai cedo, ficam os dois sozinhos. Eu devia gravar os seus roncos, para você se convencer, diz ela, e em seguida tem a ideia infeliz. É o que eu vou fazer. Essa noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar os seus roncos. Vou gravar os seus roncos. Disse o velho. Sozinhos, os velhos sozinhos na casa. Os velhos, os dois vão para a cama. Quando o velho dorme, a velha liga o gravador. Mas em poucos minutos, a velha também dorme. O gravador fica ligado gravando. Pouco depois a fita acaba. Na manhã seguinte, certa do seu triunfo, a velha roda a fita. Ouve-se alguns minutos de silêncio. Depois alguém roncando. Ha, ha, diz a velha feliz. Pouco depois ouve-se o ronco de outra pessoa. A velha também ronca. Haha, diz o velho vingativo. E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro, uma voz definida. Pode ser de um homem, de mulher ou de criança. A princípio, por causa dos roncos, não se distingue o que ela diz. Mas aos poucos, as palavras vão ficando claras. São duas vozes. É um diálogo sussurrado. Estão prontos? Não. Acho que ainda não. Então, vamos voltar amanhã. Polêmica de tempos do casal. A ideia de que o velho roncava era uma... Polêmica de tempos. Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Polêmica de tempos na vida do casal. Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Então, essa discussão já era antiga, já tinha tempo. Vamos lá. Sem prejuízo ao sentido original e em conformidade com a norma padrão, a frase de Willy pode ser assim reescrita. Olha, norma padrão. Existem fantasmas. Existem. Será que nossa casa tem fantasmas? A nossa casa tem. Se fosse as nossas casas tem, aí tava certo. Mas aqui tá errado. É a nossa casa. A casa tem fantasmas. A casa tem normal, sem acento. Há um fantasma em nossa casa. Há um fantasma em nossa casa. Vírgula, Berta, porque isso aqui é um vocativo. Existe um fantasma em nossa casa, Berta. Apareceram em nossa casa fantasmas, Berta. Apareceram em nossa casa fantasmas, Berta. Sabe por que essa alternativa aqui está errada? Essa questão aqui, ó, se fosse analisar isso aqui é um pouquinho difícil. Ó. Apareceram em nossa casa é um adjunto adverbial de lugar deslocado. Deveria estar entre vírgula aqui, ó, deslocado. E o Berta tá certo a vírgula porque é um vocativo. Aqui, olha, devia estar entre vírgula. Apareceram em nossa casa fantasma. Esse em nossa casa apareceram fantasmas. O apareceram tá certo. Só que falta uma vírgula ali. Porque ali é um adjunto adverbial de lugar deslocado. Entendeu? E aqui tá errado porque tem uma vírgula aqui, olha. Berta, há um fantasma em nossa casa. Aqui
teria que ter uma vírgula mesmo. Essa questão é difícil nesse... A resposta não é difícil, mas a análise da questão em si é difícil. Entende? Considerando-se que o Dia Internacional do Abraço representado na charge aconteceu durante a crise sanitária de Covid-19, conclui-se corretamente que Berta se arrumou com o objetivo de... Vamos ver. Berta, tem um fantasma na nossa casa. Calma, Willy. Sou eu que tô arrumada pro Dia Internacional do Abraço. Ah, é por causa da Covid, né? Aí ela colocou uma roupa assim. Não era pra sair de casa. Ela estava arrumada pro Dia Internacional do Abraço, para se proteger dos abraços. Não era mal-humorada, não era para atender um pedido do cara. O cara achou até que ela era um fantasma, não tava pedindo nada. Não era para sair de casa. Não era para impedir um susto de Willy. Era para... No verso, e se aí também não possa. E se aí também não posso. Ah, tem que ler, né? Leia o texto para responder a questão. Quando você for-se embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. É um poema, né? Se no coração não possa, por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí é lembrar. Ele fala assim, ó, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, se aí aonde? No seu lembrar. Aqui, olha. No seu lembrar. E ele marcou justamente isso aqui, olha, no aí, olha aqui. Então é lembrar. E é isso, pessoal. Por hoje foram essas questões.